Dia de Goiás. Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão recebe a equipe do Red Bull Bragantino em partida muito importante para tentar vencer dentro do campeonato, até mesmo se afastar da zona de rebaixamento. No vídeo de hoje irei trazer aqui as prováveis escalações das duas equipes. Será que o Reinaldo volta ao time? O da Silva sai? Como que fica o Sidney, né? Ele que é o mais experiente nessa zaga. Também em relação ao Nicolas, será que vai para o jogo? Enfim, essas alterações que podem também ocorrer tanto na lateral esquerda quanto também no meio de campo esmeraldino. Além disso, do Red Bull Bragantino, equipe do interior paulista que vem muito desfalcada para esse duelo e também de uma fase muito negativa, ponto importante para quem sabe o Goiás conseguir fazer um bom jogo e trazer os 3 pontos. Além disso, das escalações, o histórico completo. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, lembrando também que hoje, já nesse sábado, eu estou gravando o vídeo na sexta, então por isso que está um pouco aqui de noite também, mas nesse sábado, lá por volta, o jogo vai acabar às 6h30, então por volta de 7h20 até umas 7h40, no máximo 8 horas, já vou estar postando o vídeo dessa análise, do que foi o duelo entre Goiás e Red Bull Bragantino, independente do resultado, vitória, empate e derrota. Quero conversar aqui com vocês também em nosso vídeo. Outro recadinho também importante que quero passar aqui para vocês, envolve a GIN TV. Caso você queira assistir essa partida entre Goiás e Red Bull Bragantino e não sabe aonde vai passar, pode conferir a GIN TV aqui embaixo, plano de apenas R$30 mensais. Inclusive, para quem vier aqui do Goiás News, você tem 30% de desconto logo na sua primeira mensalidade. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, corre lá e já assine a GIN TV para poder acompanhar esse duelo ao vivo. Bora começar o nosso pré-jogo de hoje. Estou com o computador, o celular acabou não carregando, então vai com ele aqui mesmo. Falando inicialmente sobre essa escalação do Jair Ventura. Ele que tem algumas notícias boas, primeiramente delas que é um desfalque, que nesse momento da temporada eu vejo até mais como positivo, que no caso é a suspensão do Pedro Raul. Essa concorrência com o Nicolas pode dar um gás melhor ali para o ataque, nessa camisa 9 esmeraldina. O Nicolas sentiu ainda um pequeno desconforto na quarta-feira, mas aparentemente treinou tudo bem, tanto nessa quinta quanto também na sexta-feira. Aparentemente vai para o jogo já como titular para essa partida contra os paulistas. Além disso, o zagueirão Reinaldo e o Sidney, os dois aí voltam ao time, está à disposição. A tendência é que o da Silva, jogador jovem nas categorias de base, perca a sua vaga no titular. Aí sim, podendo entrar hoje, o favorito é o Reinaldo. Acho que ele fez partidas mais convincentes, falhou menos do que o Sidney até aqui, apesar de eu achar eles dois ótimos zagueiros. Mesmo assim, eu ainda premiaria o atual momento dos outros dois zagueiros, tanto o Sidmar, que vem fazendo essa função um pouco mais centralizada, quanto também o Caetano, lá no lado esquerdo do campo, está muito bem. Tem que ver se o Reinaldo não vai ficar no lado esquerdo, porque aí, no lado direito, porque aí eu acho que ele não faz essa função tão bem. Eu acho que eu traria o Sidmar para o lado direito, deixaria o Reinaldo centralizado, apesar dele não ter um bom passe assim, para sair jogando é um pouco arriscado, mesmo assim deixando ali o Caetano no lado esquerdo do campo, ou o próprio Caetano centralizado, já que ele tem um passe um pouquinho mais calibrado. Entretanto, não vem sendo assim, que o Jair Ventura vem escalando esse time. Outra dúvida também fica em relação à lateral esquerda. O Danilo Barcelos ele pode ser substituído pelo Matheus Salles e meio que fazer aquela dobradinha pelo lado esquerdo do campo, como foi diante da equipe do Santos. Meio que ficava o Dada Belmonte, sendo mais um meia esquerda, um lateral esquerdo, se assim podemos dizer, um pouquinho mais avançado, junto com esse auxílio ali também no lado do campo, com o Matheus Salles. Deu muito certo ali contra a equipe do Santos. O Goiás praticamente não levou perigo nenhum naquele lado esquerdo. Entretanto, eu vejo com outras características, principalmente pelo Red Bull Bragantino vir com alguns desfalques. Acho que o Goiás não precisa recuar tanto. A questão também é que o Danilo Barcelos vem fazendo partidas muito sofríveis com a camisa do Goiás. Eu nem acho que ele sofre tanto quando tem um cara para auxiliar ele. Quando o Matheus Salles, por exemplo, entrou no segundo tempo contra o Flamengo, conseguiu equilibrar bem. Entretanto, se o time adversário atacar pelo lado do Danilo Barcelos, aí sim virou uma correria danada. Eu nem acho que ele teve culpa totalmente no lance lá do Flamengo, apesar de ter recebido aquela bola nas costas, foi um passe muito bom ali do Gabigol. Acho que o erro mesmo ficou mais ali na zaga, tinha que ter naquela cobertura e afastar a bola. Mesmo assim, no geral, não conseguiu contribuir para o time do Jair Ventura. Essas possivelmente as únicas dúvidas, O Matheus Salles entra no meio de campo para auxiliar ali meio que a lateral esquerda, no lugar do Danilo Barcelos. O Sidney ou o Reinaldo, pode entrar no lugar do da Silva. Enfim, essas perguntas que durante essa última sexta-feira, e agora já no sabadão, o Jair Ventura irá escalar. Provável escalação, segundo aí o Globo Esporte: Tadeu no gol, na zaga com Caetano, Reinaldo e também o Sidmar, lateral direita com Dieguinho. Na lateral esquerda pode ser tanto o Danilo Barcelos ou, no caso, o Matheus Salles.
no meio de campo. Primeiro volante, o Caio Vinícius, um pouquinho mais avançado, o Elvis, camisa 10, ponta direita, o Apodi, lá na frente, centralizado, o Nicolas. Acho que é a formação que vem dando certo, acho que é o único momento que o Goiás realmente ficou competitivo nesse Campeonato Brasileiro foi iniciando essas partidas com os 3 zagueiros, então acho que é uma alternativa interessante para buscar essa vitória dentro de casa. Já falei sobre a escalação, né? Deixa aqui embaixo também sua opinião a respeito desse assunto. Bora falar também sobre a tabela de classificação. O time esmeraldino que após a derrota compreensível, né, contra o Flamengo, um dos principais times aqui do futebol sul-americano, uma partida até convincente da equipe esmeraldina, não ficou tão abaixo sendo que a gente esperava. O time esmeraldino ocupa a 15ª colocação, tem 8 pontos, 7 jogos, 2 empates, 2 vitórias e também 3 derrotas, né? O time esmeraldino que chega para encarar o Bragantino, que está na 13ª colocação. Além disso, né, em relação às últimas partidas da equipe esmeraldina, dos últimos 3 jogos, apenas um gol sofrido, que foi justamente, né, para o Flamengo na derrota por 1-0 no Maracanã. Anteriormente a isso, os 3 pontos contra o Santos, né, 1-0, não levou gol, assim como também diante o triunfo contra o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli por 1-0. Já falei um pouco da equipe esmeraldina, bora agora falar também sobre o adversário do Verdão. Como eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira à noite, já para postar esse vídeo o mais cedo possível no sabadão, ainda não consegui pegar aquela matéria bonitinha do Globo Esporte, então por isso que eu não vou colocar aqui durante o vídeo as escalações para vocês. Peço aí a compreensão para sair logo o mais cedo possível. O Bragantino também vem com muitos desfalques para esse duelo, né? Eles que acabaram sendo eliminados lá na Copa Libertadores após uma derrota muito feia por 3-0 contra a equipe do Nacional, jogando no Uruguai. Dessa forma, inclusive, caiu para a 4ª colocação, nem sequer avançou, né, para as 8ª também da Copa Sul-Americana, no caso o time que fica na 3ª posição. Além disso, né, sua última vitória aconteceu contra o Ceará, lá no dia 30 de abril, uma vitória no Castelão, por 1-0. Pra gente ter uma ideia, depois que enfrentou o Goiás, eles ainda empataram contra o São Paulo, dentro de casa, naquele jogo da Copa do Brasil, né, quando enfrentou o Goiás. Perdeu para o Estudiantes na Argentina e ganhou ali do Ceará. Depois disso, não venceu nenhuma, inclusive ele empatou com o Vélez pela Copa Libertadores, perdeu para o Corinthians no Campeonato Brasileiro e por último agora, né, mais 3 derrotas diante de Palmeiras, Estudiantes e Nacional. Vem de uma sequência muito negativa. É bem verdade também que não foram jogos fáceis, assim como o Goiás nessas últimas 5, 6 partidas não teve vida fácil, a equipe de Bragança Paulista também não. Entretanto, o que pega mesmo em relação à escalação do Bragantino é por conta de alguns desfalques, vários deles, tanto é por conta de ter testado positivo nesta última semana, quanto propriamente também de lesões, irão desfalcar essa partida para o técnico Maurício Barbieri. Não consegui achar também nenhum tipo de site falando sobre a provável escalação do Bragantino, então irei trazer aqui principais os jogadores, né, que estão de fora da equipe do Bragantino. Léo Ortiz acabou sendo convocado para a seleção brasileira, zagueirão desfalque. Além disso, o Ítalo, centroavante, que está aí com uma tendinite no tornozelo. Além disso, o zagueiro, o Léo Realpe, sentiu desconfortos musculares, assim como o lateral esquerdo Ramon, que está cumprindo suspensão. Segue no departamento médico tanto o Johan, o M. Martinez e também o atacante Carlos Eduardo, revelado nas categorias de base do Verdão. Segundo a lista de convocação que o Bragantino acabou divulgando durante essa semana, a tendência é que a provável escalação do técnico Maurício Barbieri viver nesse momento ruim, mas a direção já deixou claro que não tem nenhum risco dele ser demitido, já que vem de um trabalho de longo prazo. Goleirão o Cleiton, na zaga possivelmente o Natan e o outro o Renan, 2 jovens zagueiros revelados pelo Flamengo e Palmeiras consecutivamente. Na lateral direita, aí fica uma dúvida, né? Acho que possivelmente deve ir com o Andrés Hurtado e na lateral esquerda o Luan Cândido, que volta de lesão também nessa partida. Meio de campo com o Eric Ramírez, Jadson e o outro pode ser tanto o Praxedes ou até mesmo o Lucas Evangelista, o próprio Raul também que está voltando ao time após ali do teste positivo na Copa Libertadores. Pode ser um meio de campo com 4 jogadores. Na frente, a tendência é que seja ali possivelmente o Ran Hurtado como um camisa 9 ou o Alejandro ou até mesmo o Arthur, que está à disposição pelos lados do campo, né? Apesar de ser assim, um time com alguns desfalques, está longe de ser uma equipe fraca. Tem alguns jogadores perigosos. Eu acho que é importante o Jair Ventura manter essa postura dos 3 zagueiros que vem jogando bem até esse momento. Não quer dizer que seja um time retranqueiro, muito pelo contrário. O Bragantino mesmo, ele não é um time que pressiona o tempo todo, por exemplo, na saída de bola. É uma equipe que se estiver ganhando, vai deixar o adversário tocar tranquilo, enfim, mas quando tem a bola, aí sim cria muito bem. É um time muito veloz também,
tem um meio de campo bem qualificado, gosta da posse de bola, não pressiona muito por ela, não fica ali em cima, como por exemplo o Goiás já enfrentou ali o Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras. Mesmo assim, quando tem a bola, tem um carinho muito melhor com ela, né, no seu trato. Então realmente é uma equipe perigosa, o time esmeraldino deve ficar de olho. Bora falar agora também sobre o histórico, quantas vezes já se encontraram o Goiás e o antigo Bragantino, né, hoje o Red Bull Bragantino, na elite do futebol brasileiro e no geral. Vamos iniciar no total, né, 17 vezes entre Série A e Série B do futebol nacional, com 8 vitórias da equipe esmeraldina, 6 do Bragantino, além de 3 empates. No total foram 19 gols pelo time do Goiás e outros 18 para o time paulista. Em relação no Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça, o Bragantino tem uma pequena vantagem. No total, na Série A, 9 jogos, sendo 4 triunfos aí do Bragantino, 3 vitórias do Goiás, além de 2 empates. Times que voltam a se enfrentar após aquela derrota, né, do Goiás dentro de casa. Uma partida que nem foi tão ruim do time esmeraldino. O Jair Ventura estava ainda conhecendo o elenco. Acabou que naquela falha do escanteio o Goiás levou 2-1, mas não foi uma partida assim fora da curva. Acho que se o Goiás jogar direitinho, dá assim para vencer esse duelo importante dentro de casa, chegar aos 11 pontos, afastar de vez ali da zona de rebaixamento, já que os 2 próximos jogos no Campeonato Brasileiro serão contra Botafogo e Fortaleza fora de casa. Não é tarefa fácil, então é importante sim fazer esses 3 pontos logo agora. Além disso, né, vale lembrar que a próxima partida do Goiás é na terça-feira contra o mesmo Bragantino, mas aí na Copa do Brasil, jogo de volta da terceira fase, que o Goiás acabou perdendo, né, por 2-1 dentro de casa. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, seu palpite, quanto que vai ficar Goiás e Red Bull Bragantino. Além disso, sobre a provável escalação do Verdão, você iria com o Reinaldo como titular, o Sidmar, enfim, qual seria seu trio de zaga para esse duelo importante na Serrinha? Lembrando, partida às 4h30 da tarde. Caso você não puder assistir ou ir no estádio, confira aqui embaixo o link na descrição sobre a GIM TV. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Lembrando também, né, que teremos o pós-jogo após esse duelo esmeraldino. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, um pouquinho mais tarde, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!